Se você não mudar isso, sua vida vai continuar a mesma daqui a 5 anos. Essa frase ela é um pouco impactante de primeira vista, mas infelizmente essa é a realidade. Se você acompanhar esse vídeo aqui até o final, você vai ver todas as coisas que eu tenho a dizer para que daqui a 5 anos você possa voltar aqui nesse vídeo e me agradecer por ter aberto os teus olhos. Vamos aqui para mais um vídeo. Todo começo de ano, as pessoas sempre têm as mesmas ideias, os mesmos objetivos, e as falas sempre continuam as mesmas. Pessoas que dizem, ano que vem eu mudo, o ano de 2026 vai ser diferente, eu vou ter a casa dos meus sonhos, vou ter o carro dos meus sonhos, eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos. Todo começo de ano, ou final do ano, quando vai começar o outro ano, esta sempre é a palavra as frases mais ditas de todas as pessoas. E o ano vem, os meses passam, os dias acabam e as coisas sempre continuam da mesma forma que o ano seguinte terminou. Sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas desculpas e a pessoa nunca sai do mesmo lugar. A sensação do tempo passa rápido demais. Não sei se você já notou, mas cada ano que passa, a gente vem percebendo que o tempo ele anda passando cada vez mais rápido. E muitas das vezes a gente não consegue, por conta de tempo, muitas obrigações a fazer, a gente não consegue cumprir todas as coisas que a gente gostaria de fazer no tempo que a gente gostaria de fazer. Isso às vezes nos deixa triste e com uma sensação ruim, porque o tempo às vezes passa tão rápido que às vezes pega a gente de surpresa. Quando a gente percebe, já chegamos nos 30, nos 40 anos, sem ter conquistado tudo aquilo que a gente deseja. A vida repetida, só com idade maior. Às vezes o ano só passa do ano de 2025 para o ano de 2026. Mas o ano que você está vivendo, as coisas que você está vivendo, basicamente são as mesmas. É como se você estivesse no automático. É como se fosse um filme. Você já viveu tudo aquilo, já assistiu e você continua vivendo tudo novamente da mesma forma que você já viveu o ano passado, você continua a viver esse ano novamente. O que a ciência tem a dizer sobre simples? O cérebro humano gosta de conforto, porque ela economiza energia. Quando tudo é previsível, o cérebro entende como seguro, mesmo que seja ruim. Então, mesmo se você esteja agora no emprego ruim, mesmo se você estiver numa casa ruim, se você estiver com amizades ruins, o seu cérebro ele está entendendo isso como uma fonte de economia de energia. Se você deixar isso acontecer, ele vai continuar nessas situações, porque para ele é confortável, porque ele quer economizar energia. Então o que você tem que fazer é sair do padrão, você tem que buscar novos objetivos para poder gastar mais energia, mais vitalidade, para poder buscar novos desafios na sua vida, para não continuar no mesmo lugar que você se encontra hoje. Então, por isso, a maioria das pessoas não muda, não porque não quer, é porque o cérebro evita esforço. Então, quando ele vai evitando esforço, ele é preguiçoso. Ele quer evitar energia o máximo possível. Se você está num ambiente de trabalho, mesmo que seja ruim, se você tem um negócio, mesmo que seja ruim, para ele e para você, é confortável, é seguro, por conta da baixo consumo de energia. Ele te convence, te coloca medo, que para você ficar ali é mais seguro do que você buscar novos desafios, porque vai ser coisas diferentes e você não tem controle sobre o diferente. Na Bíblia, a gente tem um exemplo claro sobre Provérbios 26:11. Como os cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete sua insensatez, significando que repetir padrões errados leva sempre ao mesmo resultado. Então, se você tem um padrão errado que você identifica em si mesmo, se você tem algum problema que você já identificou, ou mesmo que você não identificou, é sempre bom você buscar se desenvolver, buscar entender quais são esses seus problemas, ou se você tem total controle ou total ideia do qual é o seu problema. O certo é não você repetir, é você tentar quebrar essa rotina de repetição, para que assim você buscar novos desafios, novas mudanças, porque tudo que você muda,
você descobre o novo. E com o novo você descobrindo, você desenvolve mais habilidade, você desenvolve mais coragem, mais controle e assim sucessivamente. Com isso, a gente vai mostrar que que a vida muda quando a pessoa muda os hábitos diários. Quanto mais você muda seus hábitos diários, mais a sua vida se transforma e muda. Se você continua insistindo nos erros, se você continua insistindo, se você a vida tá ruim e você continua insistindo nas mesmas coisas, o resultado sempre vai ser o mesmo. Não tem como você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Para você mudar os resultados, você tem que mudar tudo que você está fazendo. Com alguns exemplos que a gente tem sobre isso, se você acorda sempre no mesmo horário, não tem como você mudar. Se você acordar em horários diferentes, buscar acordar meia hora mais cedo para fazer uma caminhada, para ler um livro, para se desenvolver, isso você já está quebrando os seus hábitos ruins e assim sucessivamente você terá uma melhora ao curto e o longo prazo. Assim podendo se desenvolver, mudando seus hábitos, mudando os hábitos das pessoas ao seu redor. Reclamar sempre das mesmas coisas. Se você está reclamando sempre das mesmas coisas, alguma coisa está errado. No caso, você tem que resolver essas coisas. Ou se você não conseguir, porque a gente só tem controle da gente mesmo, a gente não tem como mudar outras pessoas, ou se afastar dessas pessoas que são os problemas para você, ou mudar das coisas que você acha ruim. Não tem por que você sempre, todos os dias, levantar, todos os dias reclamar das mesmas coisas, onde você possa mudar, ou caso não possa mudar essas coisas que você tanto lhe incomodam, você pode se afastar e buscar ambientes que te façam bem e que você não fique tão reclamando da sua vida ao tempo todo. Fazer tudo igual e esperar resultados diferentes. Como eu falei anteriormente, não tem como você fazer tudo igual e esperar resultados diferentes. A forma mais simples é você fazer tudo diferente e assim esperar resultados diferentes. Porque se sua vida está no caminho ruim, se sua vida não está dando certo, se você quer melhorar a sua vida, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que mudar o que você faz, você tem que mudar a sua mente, você tem que mudar as coisas que você acredita que possa melhorar, para assim sucessivamente os seus resultados serem diferentes. O que a ciência diz sobre isso? A neurociência mostra que hábitos moldam o cérebro. Quanto mais você repete algo, mais forte fica o caminho neural. Sua vida de hoje é resultado de hábitos de ontem. Então, se seus hábitos de ontem forem bons, forem produtivos, forem de acrescentar na sua vida, os seus resultados de hoje, eles são referentes aos seus hábitos de ontem. Então, se você quer o mais rápido possível mudar os seus resultados, você precisa automaticamente, hoje, o mais rápido possível, mudar os seus hábitos que te incomodam ou que te atrapalham o teu crescimento. Não adianta ficar com os hábitos errados, hábitos que não te acrescentam em nada e esperar resultados diferentes. Na Bíblia, a gente tem em Galatasaray 6, 7, tudo que o homem semeia, isso também colherá. Significa que pequenas ações diárias constroem grandes resultados. Na Bíblia, ele já mostra que pequenas ações diárias constroem grandes resultados. Então, se você quer grandes resultados, o aconselhado é que você nutre pequenas ações diárias. Mesmo que se você tenha dificuldade em mudar seus hábitos, se você tem hábitos ruins, tão difícil de ser mudados, é bom sempre você começar com pequenas ações diárias, para que ao longo prazo, ao médio ou longo prazo, você possa sanear todas essas suas mudanças de hábitos, para você colher grandes resultados. Com assim, a gente chega em explicar que motivação é um erro comum. Muitas pessoas, quando eu me sinto motivado, eu começo, tem esses pensamentos, espera a vontade para mudar e desiste fácil. Muitas pessoas, buscam um pico alto de dopamina no cérebro para poder começar alguma atividade ou algum hábito, o que é errado. Muitas vezes procura vídeo na internet para se motivar, para ir ao trabalho,
para buscar novos desafios, para fazer novas mudanças. Mas o certo é que em certos dias o nosso corpo, a nossa mente não vai querer fazer aquilo que a gente é necessário para fazer. Em certos dias a gente não vai ter aquela motivação sedenta dentro da gente para fazer aquilo que a gente quer fazer. E isso não tem nada de errado. O nosso corpo, muitos dias a gente está motivado para fazer certas coisas, outro dia a gente não tem essa tanta motivação para fazer outras coisas. E isso tudo bem, mas o que a gente tem que botar na nossa mente, mesmo nos dias que a gente tem dificuldade, mesmo nos dias que a gente não tem vontade de fazer, é sempre bom a gente não esperar a motivação, não esperar o momento certo para começar. Dê as caras, comece, não espere motivação, faça sem motivação mesmo. O que interessa é o longo prazo. Tem dias que você vai estar com dificuldades, tem dia que você vai estar sem vontade, tem dia que você vai estar triste, mas o que interessa é o longo prazo. Se na soma de todos esses dias, a maioria dos dias, você fez as coisas bem feitas, fez motivado, fez alegre, isso que interessa. Isso o resultado chegará ao longo e o médio prazo. E desistir fácil também não é. As coisas hoje em dia e a todos os momentos, nada é fácil. As coisas vêm e vão. E não é porque a gente encontra dificuldades que a gente tem que desistir dos nossos objetivos, dos nossos hábitos. As coisas sempre podem parecer difícil, pode parecer fácil, mas aquelas que parecer difícil, a gente sempre tem que colocar em mente que a gente vai conseguir e assim sucessivamente a gente possa vencer essa barreira e conquistar os nossos objetivos. O que a ciência diz desses hábitos que agora que eu acabei de comentar com vocês? A motivação vem depois da ação, não antes. Quando você age, o cérebro libera dopamina, que gera ânimo. Então, o que a ciência quer dizer aqui para vocês é que a motivação ela vem depois da ação, não ao contrário. Muitas pessoas pensam que primeiro eu tenho que estar motivado para fazer o que eu tenho que fazer. Primeiro eu tenho que motivar para ter ação. Mas é o contrário. Primeiro eu tenho que dar o primeiro, mesmo sem motivação, eu tenho que dar o primeiro passo. Com os passos que eu vou dando, com as mudanças que eu vou tendo, com o crescente de habilidades que eu vou tendo no percurso ao longo do meu caminho, assim eu vou me motivando, assim eu vou crescendo, assim eu vou desenvolvendo novos hábitos, novas habilidades, e assim eu vou pegando basicamente o gosto pela coisa e conquistando o que realmente eu preciso. Na Bíblia a gente tem também aqui outro exemplo, em Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento não plantará. Significa que esperar o momento perfeito paralisa a vida. Basicamente, em nenhum momento você vai ter um momento perfeito para plantar, para semear, para construir seus objetivos. O mundo, ele sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter gente passando dificuldades, sempre vai ter políticos ruins, sempre vai ter gente dificultando o nosso trabalho, sempre vai ter todo tipo de problema que a gente vê hoje. A todos os momentos a gente vai encontrar esses tipos de dificuldades na nossa vida. Se a gente for esperar, como a Bíblia diz aqui, quem fica observando o vento não plantará. As mesmas pessoas mantêm a mesma mentalidade. Se você tem aquele tipo de amigo ou familiar que tem tal tipo de conversa ou tem tal tipo de mentalidade, a gente sempre é o que a gente convive com as pessoas. Se você convive mais com pessoas inteligentes, você tem a grande possibilidade de ser inteligente. Se você convive mais com pessoas de baixo intelecto, a chance maior de você ter um baixo intelecto. Por isso a gente tem alguns exemplos que conversas sempre iguais, reclamações repetidas, falta de incentivos para crescer. Na ciência, a gente tem um cérebro altamente influenciado pelo ambiente social. Pensamentos, hábitos e até noções são contagiosas. Então, se você está num ambiente que tem tal tipo de conhecimento ou ideias tão políticas, religiosas ou alguma coisa do tipo, o seu cérebro ele tem tendência a se adaptar àquele tipo de ambiente. Então, basicamente, você terá aquele tipo de comportamento, aquele tipo de ideia sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre tudo o que aquelas pessoas têm, você tem uma grande possibilidade
de concordar tudo com o que aquelas pessoas falam. Então, se hoje você se encontra em um ambiente que você não é adaptável, não se adapta, que você quer melhorar o ambiente, você quer melhorar os seus hábitos, quer melhorar tudo, a coisa mais simples e mais indicada para você nesse momento é procure um ambiente melhor para você, ou não que seja melhor, mas um ambiente que você queira assim ingressar, um ambiente que você acha interessante, um ambiente que você se interessa em falar. Se você gosta de leitura, procure um ambiente que seja desse tipo de leitura. Se você gosta de religião, procure tal tipo de religião que você gosta. E assim o seu cérebro ele vai se adaptar àquele tipo de ambiente, com conversas, com interações, com falta de incentivo para crescer, com reclamações repetindo, tudo que tem naquele ambiente, você se tornará igual àquele ambiente. Na Bíblia, a gente tem em 1 Coríntios 15:33, há mais companhias corrompe os bons costumes. Significa que quem você escuta molda quem você se torna. Então, se você tem uma família que é reclamona, que é briguenta, que é de confusão, a tendência que você se torne isso é grande. Lógico que tem exceções, que tem caso a caso, mas na ciência, ela basicamente traz pra gente que há grandes possibilidades de você ter e ser desse mesmo modo. Com assim a gente chega que o desconforto faz parte do crescimento. Para você crescer, você precisa ter desconforto. Não há crescimento sem o desconforto. Se hoje você se encontra num lugar seguro, num lugar tranquilo, num emprego que você tenha segurança, mesmo assim você não está satisfeito onde está, para você mudar isso, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do que é confortável e ir para o desconfortável. Muitas vezes a gente tende a mudar de profissão, porque não gosta mais da nossa profissão que a gente atua hoje atualmente. Mas quando a gente vai para algo desconhecido, surge na gente o desconforto do medo, o desconforto da insegurança. A gente não sabe realmente o que vai acontecer com a gente ali. Porque quando a gente sai do seguro para ir para o inseguro, o que a gente não tem controle, o que a gente não sabe o que vai acontecer, fazer coisas novas, no começo pode doer, no começo tem desconforto. Mas se realmente é aquilo que a gente quer, se aquilo que a gente quer realmente fazer, é um desconforto que é necessário a gente passar para se adaptar, porque depois que a gente se adapta a esse ambiente, as coisas se tornam mais fácil e interessante. Alguns exemplos que a gente tem é o medo de errar por ser coisa nova, medo do julgamento, preferir sofrer no conhecido. Muita gente prefere sofrer onde está hoje, prefere se manter no emprego que está hoje sofrendo, sem estar feliz, mas porque tem medo de mudar, tem medo do desconhecido, tem medo do julgamento das pessoas, principalmente da família. Às vezes a gente está no emprego, a família não sabe o que é que a gente pensa, o que é que a gente passa. Às vezes a gente vai contar para alguém da família, aí sempre vem aquele julgamento. Ah, mas tu ganha bem, mas tu faz tal coisa. Tem muita gente que não consegue um emprego desse que tu tem. Mas basicamente o que a gente tem que se importar realmente é com nossa opinião e o que a gente está feliz fazendo ou não. Se a gente acredita que aquilo não é o que a gente quer fazer agora, não ligue para o julgamento, não ligue para a opinião dos outros. O conselho maior que eu dou é, se você não tem alguém realmente de confiança que você possa contar, sem ser julgado, que você guarde isso para você, porque é melhor do que você contar para certas pessoas e ser julgada e ser tirado como preguiçoso, como mal agradecido ou coisas do tipo. Na ciência a gente tem o cérebro só cresce quando sai do automático. Aprendizado e mudanças acontecem fora da zona de conforto. Então, para você aprender, para você crescer, o seu cérebro ele tem que sair do que é seguro, tem que sair do que é a zona de conforto dele. Tem certos momentos de trabalho, ou de empresas, de relacionamentos, de negócios, que a gente se encontra no automático, se encontra confortável naquilo que a gente se encontra hoje. Mas muitas vezes, a nossa felicidade não está ali. O nosso desejo não está naquele meio ali. E é sempre bom você pensar realmente o que você quer, porque você abandonando isso, lógico, vai ter os contras. Sempre tem os pós, que são muito maiores,
Mas sempre tem uns contras também. Você tem que botar na balança se realmente isso compensa para você, essa mudança, se realmente é isso que você quer, para depois você ter aquele tempo de aprendizado, aquele tempo de mudança, de crescimento, que é o que acontece, que a gente sai da zona de conforto, que é a hora que a gente cresce e torna nossas habilidades maiores. Conforto demais gera estagnação. Se você está confortável agora, se você está naquele ambientezinho confortável, que você não vê dificuldade, você já se adaptou 100%, não vê zona de crescimento, zona de desenvolvimento, é bom você sair dessa zona de estagnação, essa zona de conforto, e procurar algo que você possa se ter aprendizado e sair da zona de conforto para o seu crescimento. Na Bíblia, a gente tem em Tiago 1, de 2 a 3, a aprovação produz perseverança. Significa que crescimento sempre passa pelo desconforto. Então, para você crescer, em Tiago já diz, o crescimento sempre passa pelo desconforto. Com assim, a gente chega em uma decisão honesta, hoje muda o futuro. Alguns exemplos que a gente tem é pequenas mudanças diárias, parar de se sabotar, começar mesmo com medo. Se você tem planos para empreender, se você tem planos para mudar de carreira, começar uma nova faculdade, começar um novo negócio, comece mesmo com medo. Como eu disse anteriormente, busque sempre um tempo, uma hora do dia, tire para você raciocinar, tire para você ficar pensando sobre sua vida, sobre o seu futuro, o que você quer. Lógico, se você tem contas, se você tem suas obrigações, se você ver que não tem como sair de uma vez para outra, para seus sonhos, para o que você quer hoje, não faça isso. Mas procure, se você não tem nada a perder, ou se realmente é isso que você quer, comece mesmo com medo. Quando você começa com medo, quando você dá aquele primeiro passo de fé, as coisas vão acontecendo. Mesmo que você não tenha aquela habilidade total, mesmo que você não tenha aquele conhecimento aprofundado das coisas, ao longo do caminho, fazendo as coisas, durante os dias, você vai buscando mais conhecimento, buscando mais intimidade com as coisas, e assim o medo ele vai cessando. O medo é apenas uma forma de proteger do desconhecido. Mas se você entrar com ele mesmo e se desenvolver, buscar entender, buscar fazer mesmo com medo, e quando ele ver que realmente dá certo, realmente você sabe fazer aquilo, ele vai cessando automaticamente aos poucos. E o que a ciência tem a dizer? Mudanças pequenas, quando produzem, reprograma o cérebro. O cérebro aprende pelo que você faz, não pelo que promete. Então, o que você fazer, mesmo que pequenas ações diariamente, você fazendo, assim você consegue se desenvolver. E o medo, ele ao longo prazo, a médio e ao longo prazo, ele vai se indo embora, vai se desenvolvendo, vai indo embora, no caso. Na Bíblia a gente tem em Josué 24:15, escolhei hoje o que servirei, escolherei hoje a quem servirei. Significa, mudanças começam com uma decisão consciente. Mesmo que você mude hoje, você tem que ter uma consciência de realmente aquilo que você quer. Mude com consciência, mude com propósito, mude com objetivo, mude mesmo sabendo que vai ser difícil, que vai doer, vai ser desconfortável, mas dê a cara a tapa, tente aprender, tente se desenvolver, tente fazer mesmo com medo, mesmo sem saber, tente fazer, que você vai aprender a fazer, você vai aprender as coisas, vai aprender a se desenvolver, e assim as coisas vão sair do papel, e assim você, daqui a 5 anos, você vai estar onde você nem imaginaria que você poderia chegar. Às vezes a gente tem mais habilidade do que a gente mesmo acredita, do que a gente mesmo sabe. Apenas o medo, ele trava a gente de certa forma, que quer que a gente fique naquele mesmo ambiente a todo momento. Mas se a gente não sair desse medo, se a gente não tirar essa trava, possa ser que daqui a 5, 10 anos, a gente olhe para trás e vê o tempo que perdeu no mesmo lugar. Mesmo sabendo que a gente poderia ter aquela coragem de abrir um negócio, de buscar um novo emprego melhor, de ter um relacionamento melhor, de buscar novas amizades, de buscar a nossa família, uma família mais saudável, mais generosa, mais amorosa.
Tudo parte da ação de fazer ou dar o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo desconfortável. Dê o primeiro passo, que as coisas serão acrescentadas, que as coisas virão, mesmo difícil, elas virão. Pessoas, a responsabilidade sem culpa. Em Romanos, a gente tem: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Quando a mente muda, a vida acompanha. Então, primeiro, mude a sua mente, mude a sua mentalidade, busque o que você realmente quer, tire o medo da sua vida, tire a trava da sua vida, dê o primeiro passo, que os restos, pule o primeiro degrau, que os demais, durante os dias, durante as semanas, os anos, você aprenderá e você cumprirá o que será necessário para você alcançar o próximo passo. Não fique travado onde você está hoje. Não fique parado onde você está hoje. Pois daqui a 5 anos, você vai estar arrependido de não ter dado aquele primeiro passo. Pois muita gente hoje está em grandes cargos, tem grandes empresas, que não tinha a habilidade necessária para isso. Não tinha o conhecimento, não tinha a inteligência necessária para isso. A gente tem que botar na mente: nem sempre o que vence, nem sempre o que conquista as maiores coisas são os capacitados, não são os mais inteligentes, não são os mais, os mais ricos, mas são os que não tiveram medo, os que têm coragem, que têm perseverança, que têm força de vontade de aprender o que é necessário para fazer o que tem que ser feito. Não espere motivação para fazer o que tem que ser feito. Faça que a motivação venha. Faça que o próximo degrau venha. Assim a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não espere passar 5 anos para você lembrar ou para você pensar que poderia ser diferente, poderia ter feito coisas diferentes. Não se arrependa. Faça hoje mesmo o que você quer fazer.